Olá, tudo bem, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Because I Read. Hoje é o último domingo do mês, então a gente vai estar conversando sobre nossa leitura conjunta do mês de fevereiro. Mas antes da gente começar, queria pedir para você não esquecer de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscrever no canal para acompanhar nosso conteúdo e dizer para vocês que fica sempre aqui na descrição do vídeo os links para o nosso perfil no Instagram, o nosso grupo no Facebook. Fica o link para o nosso grupo de discussão no WhatsApp das nossas leituras conjuntas. E eu vou deixar aqui também para vocês o link do último vídeo que eu fiz, onde eu coloco as opções de leitura conjunta para março. Até amanhã, no máximo terça-feira, eu vou estar fechando isso aí, para a gente já preparar um cronograma, para quem quiser participar já poder estar adquirindo o livro, pegando emprestado. Mas queria pedir que vocês dessem uma olhadinha no vídeo e me ajudassem a escolher uma leitura conjunta para a gente fazer em março, tá bom? E deixo sempre também os links dos livros que eu mostro aqui para vocês, os links na Amazon. Se vocês se interessarem em se adquirir, eu ia pedir que vocês usassem os nossos links, porque ajuda o canal a continuar trabalhando, tá bom? É isso aí. A gente vai estar conversando hoje sobre a leitura conjunta que vocês me ajudaram a escolher para esse mês. A gente fez essa escolha ano passado, a gente já escolheu dezembro, janeiro, fevereiro. E para esse mês ficou Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso querido Machado de Assis, um clássico da literatura. Como eu aqui em casa tinha também esse HQ, também do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele faz parte de um projeto que uma amiga minha preparou para mim. Eram 12 livros para ler em 2022, que infelizmente eu não cumpri, mas até o meio do ano eu vou acabar de cumprir esse projetinho, e eu vou estar aqui conversando sobre esses livros com vocês. Então eu aproveitei que a gente ia estar falando sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas e já incluía a leitura do HQ também, que se refere à mesma história. Então é isso, pessoal. Vamos primeiro então, tá conversando aqui, acho que é um cisco aqui no meu olho. Deixa eu aqui, puxar aqui. Pronto, acho que saiu. Então a gente vai estar conversando aqui sobre esse clássico maravilhoso da literatura. Para quem não sabe, Machado de Assis é o meu escritor brasileiro favorito. Eu tenho até ali perto de uma das minhas estantes um posterzinho, um quadrinho dele. Só que tem muito tempo que eu não leio Machado de Assis. Acho que desde a minha época de escola, em que eu li muito Machado, gostei de tudo que li, mas há muito tempo que eu não li. Então eu sei que eu li Memórias Póstumas, mas eu não me lembrava direito como é que era a história. Eu sabia que eu tinha gostado, mas não me lembrava como era a história. E aí eu gostei muito que vocês me ajudaram a escolher, e esse livro foi escolhido, porque foi ótimo foi maravilhoso fazer essa releitura. Foi assim, eu, reforcei o meu sentimento de que existem poucos escritores como Machado de Assis, né? Foi uma leitura maravilhosa. Eu sei que a maioria de vocês, quem está assistindo aqui, provavelmente já conhece um pouco do Machado de Assis, mas eu sempre tenho o hábito de falar um pouquinho do autor, dos livros que eu leio, principalmente se é um autor que eu ainda não falei aqui, não comentei nada. E esse aqui é o primeiro trabalho do Machado de Assis que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso grande escritor aqui, né? Ele nasceu em 1839, aqui no Rio de Janeiro, viveu, cresceu, trabalhou aqui no Rio de Janeiro. Ele morava já mais velho ali no Cosme Velho. Ele nasceu em 1839, morreu em 1908, não é isso? E foi casado, mas nunca teve filhos. Ele tem uma infância bem simples, tá? Ele era filho de uma lavadeira portuguesa e um pintor de paredes. Não teve muito acesso à educação. Pelo que eu entendi, isso não está escrito em nenhum lugar, mas ele era assim, meio que autodidata. Ele mesmo procurava aprender sozinho, lia sozinho, ele corria atrás do conhecimento. Ele aprendeu a falar francês com um padeiro francês, né, que tinha uma padaria perto da casa dele. Ele aprendeu alemão também, inglês, inclusive ele fazia traduções, tem livros de francês e não sei se de inglês tem, mas de francês eu sei que tem, que a tradução é do Machado de Assis, né? Então uma pessoa que era muito inteligente, ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, e se propôs determinado, e se propôs a aprender, porque ele gostava de literatura, ele gostava de livros, e ele aprendeu sozinho alguns desses idiomas, né?
E desde cedo ele já começou a trabalhar nessa área, já começou a se embrenhar por essa área da literatura. Já bem novinho, por volta dos 16, 17 anos, ele foi trabalhar numa tipografia e livraria, que foi onde ele começou a carreira dele. E já começou a fazer... Foi ali que ele publicou, nessa livraria, né, nessa tipografia, foi que ele publicou o primeiro poema dele. Ele, a princípio, começou a desenvolver a carreira como poeta e jornalista, mas ele foi, né, poeta, jornalista, ele escreveu peças de teatro, ele... O que mais aqui? Vamos lá. Escreveu contos, ele era contista, cronista, né, e... O que mais, né? E, bom, é isso aí, coisa pra caramba, né? Tradutor, e... Desde cedo ele já ficou muito respeitado. Vamos dizer assim, ele se embrenhou por esse meio literário. Ele foi uma pessoa muito inteligente, muito sagaz, assim, de procurar as pessoas certas dentro desse meio, de fazer os contatos certos. E desde cedo ele já foi considerado uma pessoa importante no meio literário. Tanto que em 1867 ele já foi reconhecido, né? Foi condecorado pelo imperador Dom Pedro I com a comenda de cavaleiro da Ordem da Rosa, né? E já era reconhecido como uma referência intelectual, né? Desde cedo. Então, mesmo ele não tendo começado assim a escrever já desde cara livros, né? Assim, prosa, ele já começou bem aceito assim com poemas, com o seu trabalho de jornalista. E daí ele só foi pra frente, gente. Ele nunca foi uma pessoa que ele foi rico, mas ele sempre teve muito prestígio, ele sempre foi muito bem aceito, ele sempre como intelectual, como um homem inteligente. Ele é um cara que ele sabia de tudo, política, ciência. Ele tinha uma consciência situacional das coisas que aconteciam na sociedade, no mundo, muito grande, né? Então, ele era uma pessoa que ele sabia um pouco de tudo. Ele saberia conversar com você sobre qualquer assunto, né? Então, esse era o nosso Machado de Assis. Ele primeiro, nessa carreira de literária em relação à prosa, né? Ele primeiro começou como romancista, né? E dessa primeira fase dele como romancista, a gente tem romances, né, famosos, como Helena, a gente tem contos, né? A gente tem A Mão e a Luva, a gente tem Ressurreição. E aí ele passou por uma outra fase, depois da vida dele, que começou exatamente com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a fase do realismo, né? Ele é um representante, ele encabeçou essa fase da corrente realista na literatura aqui no Brasil. E com Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem o que ficou conhecido como trilogia realista, né? Que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, hoje o R tá difícil. O Quincas Borba e o nosso famoso, querido Dom Casmurro, né? E é isso, pessoal. Esse aí é o nosso autor. Dizem, né? Esse aí eu andei pesquisando, vendo vídeos, e dizem assim que teve um determinado ponto na vida dele que ele ficou doente, e aí ele foi lá para Petrópolis para se tratar, que as pessoas chamariam de, quando estava doente naquela época, ir para pegar de montanha e tudo. E eu não sei se ele achou que ele ia morrer ou alguma coisa assim, mas quando ele voltou dessa estada dele, dessa temporada dele em Petrópolis, ele já voltou para publicar o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que na verdade saiu primeiro, foi publicado primeiro no formato de folhetim. Ele saía toda semana, de março a dezembro de 1880, ele saía na Revista Brasileira. E aí no ano seguinte ele foi publicado já como livro pelaquela tipografia, livraria lá que ele começou a trabalhar quando ele era novinho. E foi aí que começou a fase realista dele. Talvez se comenta que essa proximidade, né, assim, essa possibilidade, né, de estar vendo a morte deu a ele um novo ponto de vista, uma nova forma de encarar, né, vamos dizer assim, a vida e de encarar o trabalho dele também. Ele também fala que o próprio Machado fala que ele teve também como referência para escrever Memórias Póstumas um livro de Laurence Sterne, que foi, como é que é o nome? Deixa eu olhar aqui, deixa eu pegar aqui minha colinha.
A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy. Esse livro esteve esgotado aqui no Brasil durante muitos anos e agora, uns 2 meses atrás, se não me engano, a Companhia das Letras, através do selo Penguin, relançou ele. Ele está aí à venda para quem quiser conferir. Eu vou deixar o link aqui dele para vocês darem uma olhadinha também, quem tiver interesse. De repente, lê primeiro o Tristram Shandy. Se eu tivesse com tempo, se eu já não tivesse toda a minha agenda de 2023 lotada, eu teria lido primeiro, comprado, adquirido, lido primeiro Tristram Shandy para depois ler Memórias Póstumas, mas dessa vez não deu para fazer esse background aí literário. Mas é isso. Então, o que mais que a gente tem para falar aqui do Machado, né? Outra coisa interessante, mais um detalhe interessante. Machado de Assis, para quem não sabe, foi um dos fundadores da ABL, Academia Brasileira de Letras, né? Que foi pensada nos moldes da Academia Francesa de Letras e foi seu primeiro presidente também. Olha que coisa bacana, né? É isso. Vamos falar um pouquinho aqui, gente, sobre o enredo do Memória Póstuma de Brás Cubas, né? Memória Póstuma de Brás Cubas vai ser narrado em primeira pessoa pelo seu protagonista, que é o Brás Cubas, que na verdade é uma história que começa de trás para frente, porque começa no enterro do Brás Cubas, né? Ele começa a contar do enterro dele, ele já está morto. Então, isso aí é um lance muito bacana, que a gente vai estar conversando já, essa perspectiva pelo lado da pessoa que já está morta, né? Mas aí ele fala assim, bom, vou contar minha história, e ele começa a contar, né? Nascimento, né? Adolescência, infância, adolescência, mocidade. E aí o que a gente descobre aqui é o seguinte, que Brás Cubas nasceu de uma boa família, uma família que tinha boa condição financeira, foi bem nascida, era o único filho homem do pai. Ele tinha uma outra irmã, a Sabina, mas ele era o único filho homem. Ele teve uma infância assim que ele foi muito mimado, era um menino muito caprichoso, muito levado. O pai vivia mimando ele, achando tudo lindo, maravilhoso, e assim ele foi crescendo, né? Adolescência, foi para a escola, e quando já estava se entrando na fase de jovem, assim, para adulto, aí começou o interesse pelas mulheres, né? E aí ele começou um caso amoroso com vamos dizer assim, uma cortesã, né? Só que esse caso amoroso, ele estava apaixonado, aquela paixão assim de jovem, de adolescente, ele fazia tudo por ela, comprava presentes caríssimos, dava joias, cortes de tecido, tudo. Só que aquilo ali foi escalando, sabe, na tentativa de usufruir da companhia dessa moça e de ganhar os favores dela, né, vamos dizer assim. Esses presentes foram escalando até que ele começou a gastar quantias absurdas com joias, com presentes. O pai dele descobriu e falou, não, chega, vamos dar uma parada nisso aí. E aí mandou ele para Portugal para fazer faculdade em Portugal. E aí ele foi morar em Coimbra para fazer faculdade. Fez a faculdade lá, não foi assim um aluno maravilhoso, mas cumpriu a parte dele. Terminou a faculdade, ficou lá pela Europa, passeando para aqui, para lá, Veneza, Itália, França. Até que alguns anos depois o pai dele escreve uma carta e fala, olha, volta para casa agora, porque a sua mãe está no leito de morte e o último desejo dela é te ver de novo. E aí ele volta para casa correndo, né? Consegue pegar a mãe viva ainda, mas logo depois ela falece. E ele entra numa fase muito triste, assim, muito sem objetivo, porque você via assim, muito ponto de vista dele, assim, o Brás Cubas era uma pessoa que ele não tinha pelo que lutar, ele já tinha tudo, ele tinha dinheiro, ele tinha condição de vida, ele tinha saúde, então era uma pessoa assim, sem objetivo de vida, né? Ele entrou assim, ficou meio deprimido, foi para um lugarzinho assim, mais afastado, no campo, e lá ele ficou por um tempo, até que o pai dele veio atrás dele e falou assim, não, tá na hora já de se mexer. O pai dele queria muito que o filho fosse uma pessoa importante, né? Que o filho fosse uma pessoa importante dentro da sociedade, que marcasse presença. E aí ele queria que o filho entrasse para a carreira política, né? E o pai dele falou assim, olha, não, você agora vai entrar para a carreira política, você vai trabalhar, você vai marcar o seu lugar no mundo. E eu já tenho uma noiva separada para você, escolhida, é a filha do fulano de tal. E você casando com ela, ele vai te ajudar, ele é político, ele vai te ajudar a entrar na política, ser deputado e por aí vai, quem sabe um ministro. Aí ele fala,
tá bom, vambora lá. E aí foi, né? E aí, quando ele foi conhecer essa moça, ele gostou muito dela, achou ela muito bonita, os dois se entenderam muito bem. E foi assim, um relacionamento que estava indo bem. Até que apareceu um outro pretendente para essa moça. E era um pretendente que para ela era uma menina ambiciosa, era alguém que, né, parecia que ia dar a ela a possibilidade de um futuro mais promissor. O cara falou que ia fazer dela uma marquesa, né? Então ela trocou o Brás Cubas por essa pessoa, terminou com o Brás Cubas e casou com essa outra pessoa. Brás Cubas, tá bom, né? Quer fazer o quê? Não gostou não, foi trocado por outro, mas tudo bem. Passou um tempo, Brás Cubas vivendo a vida dele lá, e aí numa festa ele encontra com uma moça e os dois se entendem muito bem, só que a moça já era casada, e aí ele começa a ter um caso com essa moça, e a história praticamente toda vai girar em torno do relacionamento deles dois, e é assim que vai a história. Então o enredo da história é mais ou menos esse. Eu não vou ficar dando detalhes, nomes para vocês, fatos específicos, porque você não perde a graça, mas em linhas gerais a história é essa, né? Lembrando que ele está contando a história de trás para frente, ele já morreu, né? Então alguns spoilers da história já são dados logo no início, né? A gente sabe porque ele morreu, quem é que estava no enterro, já bem de cara, né? Então é isso. Vamos falar da narrativa, que é a parte melhor, maravilhosa aqui dessa história. Gente, lembrando a vocês, mais uma vez, que eu não sou estudiosa, eu não sou formada em literatura, não tenho especialidade nessa área. Eu falo como leitora e como alguém que admira muito o trabalho de Machado de Assis. Então vocês me perdoem as falhas. Se vocês quiserem acrescentar algum detalhe, algum comentário, se sintam à vontade para comentar. Eu adoro quando vocês colocam comentários aí na descrição do vídeo e comentam no próprio vídeo. Mas assim, eu vou falar com o coração de quem gosta muito do Machado, né? Então, gente, é uma leitura assim que para mim foi 5 estrelas. Eu gosto dessa fase realista? Não sou apaixonada pela fase realista, mas eu gosto da escrita do Machado. Então a leitura se faz muito agradável porque eu gosto da forma como o Machado escreve, inteligente, uma produção textual maravilhosa, a trama bem fechada, a construção de personagem perfeita, né? Não tem personagem simples, até a moça que lava a roupa, até o cara que é o mendigo na história, todos eles têm uma importância, representam um papel, há sempre um cuidado, um capricho de construção de personagens, sendo eles os principais ou não dentro das histórias do Machado, né? Eles sempre têm um significado, estão sempre passando uma mensagem. Mas é isso. Falando do realismo, né, é uma coincidência, né, que eu queria até falar com vocês, porque a gente estava lendo esse livro em fevereiro, e um dos livros que eu tinha separado para ler em fevereiro, sem saber também que era dessa fase realista, que na verdade o realismo veio para o Brasil através dele, é o Madame Bovary, né, do Gustave Flaubert, que foi quem abriu as portas do realismo na Europa, né? E eu estou lendo ainda, gente. Esse aqui, infelizmente, não vai dar ainda bem no início. Né? Estou aqui ainda no página 70 e alguma coisa. Vou tentar dar prioridade para ele agora, mas devo estar acabando no iniciozinho de março. Então, Madame Bovary foi a porta de entrada do realismo na literatura na Europa, e aqui no Brasil foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tô com essa edição aqui, né, que é a edição da Martin Claret, edição Pocket, que é muito bonitinha. Ela não tem nenhum texto assim, gente, de apoio, né? Ela tem uma introduçãozinha aqui, mas só isso. Eu vou deixar aqui para vocês no link essa edição e uma outra edição capa dura que tem muito bonita, que eu não sei, acho que é da Antofágica, que aí sim tem mais texto de apoio, falar mais do livro, falar mais dessa obra. Quem quiser comprar aquela edição maior, mas essa aqui me serviu muito bem, tá? A diagramação é boa, sabe? A ediçãozinha tá muito caprichadinha, tá? Então, tá muito bem trabalhadinho. Vem fitilho, a capa é super bonitinha.
Bom, então voltando aqui para o nosso livro, né? Então, essa obra aqui foi o que marcou, né, a entrada do Machado de Assis, né, no realismo. E aí eu vou dar uma pausa aqui para falar para vocês porque eu fui buscar isso e de repente vocês se interessam, né? O que é o realismo? Quais as características do realismo na literatura, né? Então, valorização da objetividade e dos fatos, impessoalidade, apagamento das ideias do autor, descrições de tipos sociais ou situações típicas, fim das idealizações, retratos de adultério, miséria e fracasso social. Então, é uma história que, assim, é pé no chão, né? Pé no chão. E aí eu vou voltar para aquele comentário que eu fiz aqui no começo do nosso vídeo, que é: o texto está sendo narrado por um defunto. O que isso permite ao autor? Isso permite que o autor não se prenda a convenções para falar, não se prenda a afinidades, a preocupações do que o outro vai pensar. Por quê? Porque o cara já morreu, ele está falando da vida dele. Então, ele não está mais naquela preocupação se o que ele vai falar vai magoar fulano, vai magoar ciclano. Ele não está mais naquela nem de se enganar a si mesmo, nem de enganar os outros. Então, aqui o Brás Cubas vai narrar a história do jeito que ele pensa, da forma que ele pensa, né? Do jeito, da forma dura e crua. E o Brás Cubas não era assim nenhuma flor que se cheire assim, né? Era um cara que sempre teve de tudo, né? Então ele era uma pessoa muito egocentrista. A gente percebe que ele era egoísta, que ele não estava preocupado muito com questões morais, entendeu? Tanto é que o maior amor da vida dele foi um amante, né? Alguém que era casada, né? Então ele não vai medir palavras, né? Ele não vai ser ninguém além daquilo que ele é. Ele pode ser exatamente aquilo que ele é, né? Isso para mim eu acho muito legal, né? Porque eu gosto desse jogo assim, vamos ter um papo reto, né? Não precisa a gente ficar fazendo frufru, pensando como é que vai falar uma coisa para não magoar os outros. Eu gosto muito desse tipo de... E é uma escrita muito inteligente, né? E aqui ele vai alternar duas características aqui da nossa narrativa, né? Ele vai alternar o que ele está contando, a história da vida dele, e os capítulos são capítulozinhos curtos, tá? São 160 capítulos, mas é tudo capítulo curto. Tem capítulo que só tem uma frase. E ele vai alternar o que estava acontecendo na vida dele com capítulos que vão haver digressões, e ele vai falar pensamentos dele, sentimentos dele, ideias políticas, ideias científicas, né? Ele vai estar assim nessa... Então, assim, a história é interessante, é fluida, você fica assim interessado em saber o que vai acontecer na história ali do Brás Cubas, mas o ponto alto do livro são esses capítulos em que ele vai ter essas digressões, que ele vai ser provocador, que ele vai trazer ideias filosóficas, ideias políticas, ideias, como eu já falei, sentimentos. É isso que vai ser o sabor, sabe? Aquele saborzinho especial aqui dessa história vai ser isso. E sempre de uma forma muito direta. Além de ser direto, e pagar a real das situações, ele faz isso de uma forma que não é pesada. Ele não é agressivo. E é claro, tem um humor cáustico aqui, tem uma ironia aqui, tem momentos muito engraçados. Por exemplo, quando ele encontra com um amigo dele, o amigo dele abraça ele e rouba o relógio dele, ele só percebe depois. Ou então, quando ele está lá com a amante, o marido da amante chega e está naquele momento de pegar no flagra. E tem vários outros momentos aqui que você vai se divertir, porque, né, o bom, né, a pessoa inteligente, ela ri dela mesma, né? E aqui você vai ver vários momentos, meio que o Brás Cubas rindo, não rindo, né? Rindo metaforicamente dele mesmo, né? Das situações que ele passou na vida, né? E o que o Brás Cubas queria da vida? O Brás Cubas queria da vida a mesma coisa que o pai dele queria. Já que ele não precisava de dinheiro, já que ele não precisava de nada, ele queria marcar a passagem dele pelo mundo de alguma forma. Seja na carreira política, seja criando alguma coisa especial. Então, vai ter uma hora que ele vai tentar ser político, vai ter uma hora que ele vai tentar... E aí a gente vai perceber aqui que vai ter influência de um outro grande personagem, né? Do literário de Machado de Assis, que é o Quincas Borba. O Quincas Borba vai ser
primeiro um colega da escola, do Machado de Assis, do colégio, e depois vai aparecer de novo mais na frente aqui como um amigo que ele vai reencontrar e vai... Só que o Quincas Borba é muito assim, translocado, né? Ele tá de mendigo, né, na porta da igreja, e aí ele vai falar assim, não, eu tô com as ideias novas e criei uma teoria nova chamada humanitismo e papapá, lá, lá, lá. E o Brás Cubas vai comprar essa ideia e vai querer passar essa ideia adiante, e aí não vai dar certo, e a carreira política não vai dar certo, até que ele resolve criar um bendito de um emplastro, né? Um plastro Brás Cubas que acaba, né? Um produto que acaba com a hipocondria, né? E essa é a última grande tentativa do Brás Cubas de fazer sucesso. E a gente vai passar por isso aqui em vários momentos a gente vai ler isso, né? E eu queria ler aqui para vocês dois capítulos aqui, um pedacinho de um capítulo e um outro capítulo que mostram muito o que eu quero falar, com que esses capítulos, essas digressões deles são um ponto alto aqui da história, né? Vamos ver aqui, primeiro aqui na página 307, no capítulo 117, que se chama assim, O Humanitismo. E aí é o Quincas Borba conversando com ele, né? E o Quincas Borba está explicando para ele o que seria esse humanitismo, né? Aí fala assim, humanitas, dizia ele, o princípio das coisas, não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanitas, né? Não sei se é humanitas. A estática, anterior a toda a criação, a expansiva, começo das coisas, a dispersiva, aparecimento do homem, e contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a humanitas o desejo de o gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. E aí, gente, é um capítulo, até que é um dos maiores capítulozinhos que tem aqui, que ele vai explicando esse humanitas, essa ideia dele aqui, né? Mas você vê que isso é uma metáfora a várias outras, é uma referência, né? Eu não diria um deboche, mas, né, uma forma engraçada de citar várias outras ideologias, né, que surgiam naquela época, né, e que levava aquela leva de pessoas, como existem até hoje, né, essas ideologias que aparecem e uma leva de pessoas se vai junto, né. Então uma crítica, né, interessante aqui, esse humanitismo. E um outro trecho que foi o que mais me marcou, que eu achei um capítulo mais bonito de todos, sabe? Me falou muito. É quando, já assim, mais quase no final do livro, ele fala sobre o momento dele, sobre a maturidade dele, né? No capítulo 134, ele fala assim, se chama 50 anos. Não lhes disse ainda, mas digo agora, que quando fulana descia a escada e o oficial da marinha me tocava no ombro, tinha eu 50 anos. Era, portanto, a minha vida que descia pela escada abaixo, ou a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, capeada de dissimulação e duplicidade. Mas, enfim, a melhor, se devemos falar a linguagem usual. Se, porém, empregarmos outra mais sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas páginas deste livro. 50 anos, não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial da marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala, lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes, das flores, dos cristais, dos olhos bonitos e do burburinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não me arrependo, remocei. Mas meia hora depois, quando me retirei do baile, às 4 da manhã, o que eu fui achar no fundo do carro? Os meus 50 anos. Lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos de frio nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos da cama e de repouso. Então, e veja até que ponto pode ir a imaginação de um homem com sono. Então pareceu-me ouvir de um morcego encarapitado no tejadilho. Senhor Brás Cubas,
A rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, enfim, nos outros. Gente, eu achei esse capítulo de uma inteligência, uma sagacidade, uma delicadeza, assim, sabe, Machado assim na raiz dele, sabe? Vocês podem discordar, mas eu sempre fiquei apaixonada por esse capítulo, né? Ele resume muito aqui o espírito desse livro, né? Principalmente quando ele fala do relacionamento dele com essa outra pessoa, né? Que não era perfeito. O realismo é isso, ele mostra as pessoas do jeito que elas são, com traições, com defeitos, com egoísmo, mas isso é a vida, isso era a vida, isso eram os 50 anos dele, né? E a gente às vezes pode roubar um pouco aqui, um pouco ali, mas a gente é o que a gente é, né? E me falou tanta coisa, achei tão bonito esse capítulo, né? Então é assim, são esses capítulos que intercalam com a história, que eu acho que fazem o charme dessa leitura. Deixa eu ver mais o que eu tenho que falar aqui com vocês. É isso, gente. É mais ou menos isso que fala aqui a história, né? Essa mostra, a narrativa aqui é muito assim, né? É mostrando assim, como eu já falei, é uma narrativa assim muito direta, muito lúcida. Ela não faz voltas para falar o que quer. Ele fala exatamente o que aconteceu, ele fala exatamente o que ele estava sentindo, ele mostra como ele era um homem que era arrogante muitas vezes, cruel às vezes, né? De uma crueza assim. Por exemplo, tem um momento que ele se apaixona por uma menina, uma coisa assim rápida. Ele conhece a filha de uma conhecida da família dele num determinado momento, é um fato inesperado. Ele não estava pensando em ir naquele lugar, mas ele vai na casa da senhora, ela apresenta a filha e ele fica namorado da filha, né? Aí ele volta lá no dia seguinte porque ele está interessado na menina. Acho até que ele dá um beijo no dia anterior, ele dá um beijo nessa menina. E aí ele repara que ela está mancando e diz que ela era muito bonita, né? E ele falou assim, você tá com problema, você se machucou? Ela falou, não, eu sou coxa de nascença. E aí ele fala assim, né? Por que bonita-se coxa? Ele pensando com ele, né? Por que bonita-se coxa? Por que coxa-se bonita? Né? Então, assim, é cruel, né? É cruel esse pensamento dele. Mas exatamente do jeito que ele está pensando, né? E era exatamente essa pessoa que ele era. Não é aquele ideal romântico, eu não me importo. Não. E ele pegou e saiu dali e foi embora. Falou, entre a gente não vai dar. E a menina falou, eu já sabia. Né? Meio que eu já sabia que você não ia querer ficar comigo. E vai embora e pronto, entendeu? Então, essa é a história, né? Ela é assim, como eu já disse, eu não sou fã muito do realismo. Acho que eu já tenho realidade suficiente na minha vida. Mas gosto do Machado, gosto muito dessa obra. É uma obra que fala muito, de uma forma muito direta, ela é muito rica. Como eu já falei, eu não sou uma pessoa que tem conhecimento assim, literário profundo, mas para quem tem, nossa, isso aqui é um show, é maravilhoso. Eu vou deixar aqui linkado, porque procurando informações sobre essa obra aqui, procurando informações sobre Machado de Assis, eu me deparei com um canal no YouTube que acho que é Quem Somos Nós. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Peraí. Quem Somos Nós. E eu vou deixar aqui o link para uma palestra exatamente sobre isso. Seria sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eles trazem um entrevistado, que é um professor de universidade chamado Alcides Vilaça, que é uma daquelas pessoas, é mais de 1 hora de vídeo, tá, gente? Mas, olha, eu assisti aquele vídeo com gosto, porque o nome era Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas ele fala muito do Machado, quem era o Machado enquanto pessoa. Não fala detalhes da vida dele, do dia a dia, mas fala enquanto pessoa, como é que ele era, sabe? E assim, é uma daquelas pessoas, esse entrevistado, esse professor, que me lembram o porquê que eu amo literatura, né? Se todos os professores fossem como ele, eu acho que não ia ter uma pessoa que não lesse, sabe? É uma palestra que vale muito a pena quando você estiver de bobeira, um domingo depois do almoço, você botar lá, se você também gosta de Machado, e ouvir esse bate-papo aí sobre Memórias Póstumas. Eu vou deixar linkado aqui.
E agora vamos falar um pouquinho, pra gente terminar, sobre o HQ, porque eu li o livro e aí eu fui ler o HQ, tá, gente? É um HQ até bem produzidinho, bem bonitinho. Eu não sou uma pessoa muito de ler HQ, eu tô começando a criar esse hábito, adquirindo alguns, mas até mesmo os que eu adquiri, olha, aqui tem alguns, aqui embaixo não, mas ali em cima da estante tem. Eu tenho alguns, mas eu ainda não parei para dar atenção a eles. Mas eu quero adentrar um pouco mais, porque o pessoal, eu vejo muita gente falando que é uma coisa muito bacana, que tem trabalhos maravilhosos, né? Então foi muito legal ver essa historinha colorida, né? Bem produzidinha. Ele é um resumo, né? É um resumo, bem resumido aqui, da história do Brás Cubas. Eu acho que atinge muito assim a público jovem, a pessoa que não tem paciência de ler clássicos ou não tem paciência de ler. Ele cumpre o objetivo de, né, passar um pouco dessa história do Machado de Assis. Ele tem falhas, né? Teve um ponto aqui em que ele passou, assim, que ele passou de uma página para outra, e aí ele foi falar assim, olha, sabedor que Lobo Neves havia recusado o cargo por razões de pura superstição, achei que ele logo daria um jeito para renovar aquele decreto e que a nomeação era mera questão de tempo. Parará. Só que aqui no livro, e eu procurei depois de novo, voltei às páginas anteriores, ele não fala que cargo era esse, que nomeação era essa. Eu sei porque eu li o livro, né? Mas assim, quem não lê o livro não sabe do que ele está falando aqui. Então, foi um furo assim que eu peguei aqui dentro da história. Mas é um resuminho bem legal. Como ponto alto, eu gostei muito, porque aqui no final ele traz algumas informações, um material de apoio muito legal. Aqui, ó, ele traz aqui, ó, Machado de Assis, e aí ele faz uma biografiazinha do Machado de Assis, bem resumidinha. Ele coloca um contexto histórico aqui para a época do livro, né, o Rio de Janeiro, na época que esse livro foi escrito, situação política, social, traz aqui os principais personagens. E eu gostei muito disso, atinge muito certeiramente um público que não tem o hábito de ler ou não tem paciência para ler livros grandes. Gostei muito. Então é isso, gente. Uma coisa que eu queria falar para vocês duas coisas, né? Pra gente fechar aqui. Primeiro, tanto o início desse livro como o parágrafo final são marcas muito fortes assim dessa fase realista do Machado de Assis e que ficaram famosos, né, dentro da literatura brasileira, acredito até que dentro da literatura mundial, porque Machado é traduzido para muitos lugares, né? O início logo do livro, ele dedica o livro da seguinte forma, o narrador já dedica o livro assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Ele já começa assim. E a última frase aqui no final do último capítulo, que é o capítulo 160, que é das negativas. Ele fala o primeiro parágrafo, fala das coisas, né, que não aconteceram na vida dele, que não deu certo. E aí no último parágrafo ele fala assim: somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque, ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Né? Isso né, uma característica bem marcante, né, dessa fase literária aqui, dessa corrente literária. E eu queria falar para vocês que, além de, né, pesquisar, sempre pesquiso material para conversar com vocês um pouco sobre as obras, sobre o autor, e onde sempre tem um material muito legal nesse livro aqui, o livro da literatura. Ele tem esse tamanho, que é o tamanho normal, ele tem um tamanho um pouquinho menor, que é o tamanho de bolso. E aí eu fui procurar e encontrei aqui exatamente, né, ele falando do Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando procurei Machado de Assis, e traz exatamente essa dedicatória, né, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver,
dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. E traz um resuminho muito legal do que é o realismo, da importância do Machado de Assis para esse realismo no Brasil, um pouco das obras do Machado de Assis. Esse livrinho aqui é um resumo muito bacana da literatura no mundo, da história da literatura, viu? Eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês também. Então, pessoal, é isso. Foi uma baita da leitura. Uma coisa que eu queria falar aqui para terminar mesmo é assim, esse livro foi a nossa leitura conjunta de fevereiro. Essa leitura conjunta, ela começou já tem 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio, começou em outubro de 2021. Ela não ia começar. Eu pedi ajuda das pessoas que são do grupo do Facebook para me ajudarem a escolher a minha leitura macabra, porque eu não tenho o hábito de ler livros de terror, de horror, mas eu queria sair da minha zona de conforto, era outubro, e eu queria fazer uma leitura diferente. Eu nunca tinha lido nada. Eu tenho todos os clássicos aqui, mas não tinha lido, e pedi para o pessoal me ajudar. E a pessoa se animou tanto, o pessoal, não, vamos ler junto. Não só me ajudaram a escolher, a gente na época leu o Frankenstein, como pediram para ler junto, e eu criei um grupo no WhatsApp que vingou e está aí até hoje, né? A gente fazendo nossas leituras conjuntas. E tem sido uma coisa muito bacana. Essas leituras conjuntas, além de ter uma troca muito interessante, da gente poder trocar opiniões, pontos de vista, curiosidades. Tem gente até que posta assim, não, eu já tive, gente, a gente já teve gente, a gente leu Tolstói, a gente leu Dostoiévski, Turgenev. Teve gente postando foto da Rússia, a gente leu Noites Brancas, tem gente que postou uma foto linda que ele tirou numa dessas Noites Brancas de São Petersburgo. Gente postando fotos do Egito, coisas relacionadas. E não é só fotos, é comentários, são informações, são associações. Então, essas leituras conjuntas proporcionam um material riquíssimo pra gente enquanto leitor. Eu, pelo menos, adoro isso. A gente troca uma ideia, a gente ri, a gente se diverte. E me tiram muito da zona de conforto, sabe? Coisas que normalmente eu não leria, mas aí o pessoal pede para ler, pra gente colocar, como, por exemplo, Realismo Mágico, o 100 Anos de Solidão, o Gabriel Garcia Marques, a Isabel Allende, que a gente leu o Longa Pétala de Mar. São livros que eu não daria uma prioridade para eles, acabaram entrando para a leitura conjunta, eu li e me enriqueceram muito. Não são meus gêneros favoritos, mas me enriqueceram muito enquanto leitora. Isso para mim é uma coisa muito importante, foi uma coisa muito bacana. Assim como essa releitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas também foi algo muito importante para mim. Me enriqueceu muito, foi muito bom lembrar Machado. Agora estou doida para ler mais coisas dele, não sei onde vou encaixar, mas vamos ver. E é isso, pessoal. Tem sido uma coisa muito bacana. Queria convidar mais uma vez a vocês participarem das nossas leituras conjuntas. Não esqueça que eu vou deixar aqui o link para a escolha da leitura conjunta de março. Dêem uma olhadinha lá no vídeo, me ajudem a escolher, participem. Vem me curtir com a gente, é um prazer enorme ler, comentar aqui e discutir junto com vocês lá no nosso grupo, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.